Iremos ver no capítulo 8 alguns versículos. Romanos capítulo 8. Amém, amados? Paulo escreve a partir do versículo 31 as seguintes palavras: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Finalizando no 37 diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, irmãos? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Criador do Universo, mais uma vez nós nos colocamos nesse santuário, Pai, para a glória e para o louvor do Teu nome. Viemos, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu. Viemos porque o Senhor nos guardou. Viemos porque o Senhor nos capacitou. Aqui chegamos, ó Deus, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, mas estamos aqui, ó Deus, para a Tua glória, para continuar, ó Deus, estudando a Tua palavra, crescendo em Tua presença, sendo habilitado e capacitado para estarmos sendo da Tua vontade, ó Deus Santo e Eterno. Mais uma vez eu lhe peço, perdoe os meus pecados, perdoe os nossos pecados, ó Deus, permita, meu Deus, o trabalhar, o agir do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos compreender a palavra que será estudada aqui, Pai, que haja crescimento individual, que haja maturidade espiritual no meio do Teu povo, meu Deus, que a glória seja dada somente a Ti. Nós oramos e certos da Tua bênção, rogamos, fique conosco e com todo o Teu povo em toda a terra, em nome de Jesus. Amém? Sente, irmãos, por favor. Bem, irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Maravilha. Bem, irmãos, nós vamos continuar estudando sobre batalha. Qual o tema mesmo? Batalha espiritual. Nós somos um grupo bem diferente no momento, então a gente precisa lembrar um pouquinho. A palavra batalha tem a ver com guerra, luta, confrontos que a gente tem. Porque é uma batalha espiritual. Porque não é uma batalha que é enfrentada no campo humano. É uma batalha cuja fonte, ela não vem de homens. Ela vem da onde a batalha? A Bíblia de vocês, por favor, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Os irmãos acharam Efésios capítulo 6? Vamos lá, me ajudem a ler, por favor. Alguém lê o versículo 10. Nesse versículo 10, nós somos chamados, orientados a nos fortalecermos no Senhor e na força do poder que Ele tem. Por quê?
versículo 11. Pode ler. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então esse texto está dizendo para a gente se fortalecer no Senhor, no poder do Senhor, e nos revestirmos de toda a armadura de quem, irmãos? Deus. Para que possamos resistir o quê? Inimigo. Ó, tá vendo? As astutas ciladas do inimigo. Então a nossa luta, ela é, versículo 12. Pode ler. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse versículo então, ele destaca que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Fala de potestades. Então nossa luta, irmãos, abra por favor, 1 Pedro capítulo 5. Está no finalzinho da Bíblia, está antes das cartas de João, depois de Hebreus, depois de Tiago. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro 5, os irmãos acharam? Amém? Amém. Achou, Pedro? Vamos lá, vamos tentar ajudar uns aos outros. 1 Pedro 5. Daqui para você. Achou, Paulo? Versículo 8. O que diz o texto? Alguém aí? 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ainda anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então esse texto ele define quem é o nosso adversário. Esse adversário é o diabo. Portanto, irmãos, para guerrear essa batalha espiritual, nós temos que saber como que o inimigo atua. Como que o inimigo atua? O inimigo não pode guerrear contra nós a não ser em uma área específica. Essa área, por favor, abra a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Amém? Os irmãos acharam? Amém? Amém. Vamos lá, 1 Coríntios 10 diz assim, ó, versículo 13: Não veio sobre vós tentação senão humana. Não veio sobre vós tentação senão humana. O versículo vai dizer que fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podemos resistir, antes como uma tentação também dará o escape para que possamos suportar. Mas eu quero trabalhar devagar. Perceba que não vem tentação sobre nós a não ser humana, porque é uma batalha espiritual e ela se manifesta na área humana, ou seja, na nossa carne. Amém, irmãos? Por quê? Porque é uma batalha espiritual e ela aparece na nossa carne. Vamos ver por quê? Abra, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7.
Os irmãos acharam? Romanos 8, versículo 7. Vamos lá, alguém leia, por favor? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A nossa carne, sem nenhuma exceção, irmãos, não existe presidente geral, não existe pastor local, não existe consagrados, não existe liderança. A nossa carne é totalmente igual. A nossa humanidade, ela não é sujeita à lei de Deus. Ela não é sujeita à lei de Deus. Por que ela não é sujeita à lei de Deus? Romanos capítulo 7. Por que ela não é sujeita e não pode ser? Romanos capítulo 7. Os irmãos acharam? Amém? Todo mundo com a Bíblia aberta, capítulo 8, então quem não fechou, foi fácil aí botar o capítulo 7. 7:14. O que diz a primeira parte do versículo? Bem sabemos que a lei é o quê? Espiritual. A lei é? Então veja bem, irmãos, a lei de Deus é espiritual. Como termina o versículo? Termina, forte. Mas eu sou carnal, bendito sou eu pecado. A nossa humanidade, então, ela é destacada como carnal. Nossa humanidade, ela se inclina só para as coisas que satisfazem a ela mesma. Por exemplo, é mais fácil acordar de manhã no sábado para vir para a igreja, ou é mais fácil acordar na sexta-feira para ir trabalhar? Trabalhar porque está carnal, né? Não é mais fácil para trabalhar? Por quê? Porque a nossa humanidade, ela quer isso. Na nossa consciência humana caída, trabalhar é bom porque dá dinheiro. Não é pecado trabalhar, irmãos. É bíblico trabalhar. Mas a nossa humanidade, ela vai se voltar sempre ao trabalho por causa dos benefícios que a gente alcança com o dinheiro. Por exemplo, quando eu compro arroz e feijão, é para sustentar o espírito? Não, é para sustentar a minha humanidade, a minha carne. Então a minha carne, ela sempre vai tender para as coisas que está associada a quê? Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. A gente vai ler Colossenses e vai ler também Filipenses. Paulo vai dizer para nós em Colossenses o seguinte, os irmãos acharam? Colossenses 3. Se não achar, pede ajuda. Já que diz que preparei para ajudar. Sim, para ajudar também. Acharam Colossenses 3? Amém? O primeiro versículo diz o quê? Já que foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O que nós somos orientados aí? Se nós somos ressuscitados com Cristo, temos que buscar o quê? Olha o versículo 2. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Olha só, isso é para quem ressuscitou com Cristo. Agora vá para Filipenses, está colado aí com Colossenses, tá bom? É só um pouquinho antes aí. Filipenses é só voltar um pouquinho, tá? É um livro, uma carta antes. Filipenses 3. Os irmãos acharam já? Vamos lá. Versículo 19. O seu fim é o quê? O seu Deus é o quê? Ou o ventre. E a sua glória é o quê? Eles têm prazer assim no que é vergonhoso. Tá vendo? E a sua glória é vergonha. Só pensa nas coisas terrenas. Então a nossa humanidade, irmãos, ela só vai voltar às coisas terrenas. Então, por exemplo, tem pessoas que estão doidinhas para se formar na faculdade.
É uma coisa necessária? É, mas você está focado no quê? Eu preciso ter os melhores salários, eu quero me dar bem na vida. É errado? Não. Só que está focado só nas coisas. Ou seja, a mesma dedicação que a pessoa tem para as coisas materiais, ela não tem para as coisas espirituais, porque a humanidade dela não deseja isso. Além de desejar as coisas materiais, nós temos uma outra situação. Abra Tiago, capítulo 1. Está bem para frente, está depois de Hebreus. Está bem com Pedro. Tiago, capítulo 1. Os irmãos acharam? Podemos ver? Todo mundo achou? Quem não achou, pede misericórdia. Capítulo 1. Vamos para o texto? Versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Versículo 14. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Ou seja, a cobiça é um desejo que está na nossa carne. Quando, presta atenção nisso, quando o ser humano está vivendo uma vida de prisão espiritual, ou seja, morto espiritualmente, ele não tem batalha espiritual, ele não tem batalha, ele só é preso. Por exemplo, se for o caso ele rouba, se for o caso ele adultera, só que ele nunca luta contra isso, para ele é natural. Quando ele começa a vir para a vida espiritual, o que vai acontecer? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Quando ele vem para a igreja, o que começa a acontecer com ele? Quando ele aceita Cristo. Gálatas capítulo 5. Todos acharam? Agora vou citar um versículo. Versículo 16. Alguém lê 16? Mas eu afirmo ainda pelo Espírito que nunca satisfarei os desejos da carne. Ó, a igreja é orientada a não satisfazer os desejos da carne. E quais são os desejos da carne? Ligados simplesmente ao mundo terreno, ou que não dizer, o humano. Olha o versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegueis fazer o que queres. Está vendo? Ó? O que acontece? A carne guerreia contra o Espírito. Isso é uma batalha. Agora o que o inimigo faz? O inimigo tenta trabalhar dentro daquilo que a nossa carne tem. Vamos lá. Uma das coisas que eu aprendi, irmãos, e ao aprender, eu não me tornei 100% capaz de vencer, porque não é o aprendizado, é Cristo, amém? É Cristo que nos dá a vitória, amém? Você aprende e se volta ao Cristo. Não é o aprendizado, eu aprendi para vencer, não. A vitória sempre vem do Cristo, amém, irmãos? Agora veja bem, uma das primeiras coisas que o inimigo trabalha é com a sua mente. É com a sua mente. E o que ele faz com a nossa mente? Eu falava semana passada e vou repetir agora. Com a nossa mente, ele tenta nos levar àquilo que vivemos no passado. E aí ele faz a gente ficar preso muitas vezes, escravo mentalmente ao passado. E a gente só vai conseguir vencer a mente se nós entendermos que aqueles pensamentos que nós estamos tendo agora não é pensamento de algo que nós estamos fazendo,
mas é pensamento daquilo que fazíamos. E aí o inimigo vai tentar dominar a nossa mente. E se ele dominar a nossa mente, dificilmente a gente não vai desejar fazer. E se a gente desejar fazer, vai ser muito difícil a gente não. Por quê? Primeiramente, ele conseguiu dominar a nossa mente. Segundo, conseguiu criar em nós o desejo. Aí, amigão, nós estamos a um passo de cair. É por isso que Jesus diz o quê? Fazendo um paralelo, tá? Mateus capítulo 5. Amém? Mateus 5. Eu não vou entrar em detalhes do texto. Outro dia a gente entra em detalhes do texto, mas o texto por si só fala claramente. Só que eu quero pegar esse texto e fazer um paralelo, amém, irmãos? Vamos lá. Olha o que Jesus falou no capítulo 5 de Mateus, versículo 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Ao 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher, e vice-versa, a mulher para o homem, com intenção impura, no seu coração já cometeu o quê? Adultério. Por quê? Porque isso aí, Jesus está trabalhando, irmãos, aonde o problema acontece. Ele está dizendo o seguinte: ó, se você pensar em desejar, isso já é pecado. Qual é a diferença? É que enquanto está no campo do pensamento, no campo do desejo, é pecado diante de quem? Quem é que sabe que você está pecando? Só duas pessoas: você e Deus. Agora, quando você põe para fora isso, você põe com palavras ou com ações. Se você pôr com palavras é aquele desejo, não precisa explicar não, né? Mas inclusive fica complicado, vocês entenderem. Se você pôr com palavras, essas palavras vão atingir a audição da outra pessoa. E aí a tendência é que essa outra pessoa também desejar, e o carro está entornado de vez. Mas se a pessoa não desejar, você cometeu um pecado chamado de assédio sexual. E se a pessoa fazer denúncia contra você, se ela tiver comprovação, se for o caso da igreja que está enrolado, disciplina. Se for no caso do mundo, aí pode dar até processo. Deu para entender o que eu disse? Vamos voltar então ao campo. O inimigo vai trabalhar em cima da nossa mente. Amém? Qual a melhor maneira de vencermos essa primeira fase do pecado? É fácil? Não. Não adianta ficar falando aqui enrolando vocês, não. Não é fácil. Mas qual a melhor maneira de vencer essa primeira fase, que é o pecado manifestado em nossa mente? É saber o que Jesus disse. Vamos lá. Marcos capítulo 2, ou melhor, Marcos capítulo 7. Marcos 7. Os irmãos acharam o capítulo 7 de Marcos? Amém? Versículo 21. Pois do interior do coração dos homens sai o quê? Então nós temos que entender que do nosso interior, ou seja, dos nossos corações, é que é produzido os maus pensamentos, porque os maus pensamentos é a manifestação do pecado dentro de nós. Quando estamos cegos espiritualmente, a gente não sabe que isso é a manifestação do pecado, a gente só sabe que é errado. Todo ser humano
errado, irmãos. Só que ele não sabe separar o erro de um princípio chamado pecado, que é uma coisa que nós herdamos desde o Éden. Ele é cego espiritualmente, ele não sabe guerrear. Agora presta atenção, quando nós vamos caminhando dentro do Evangelho, deixa eu abrir um parênteses aqui. É por essas razões que insisto com vocês todos os dias que eu venho para a igreja. Leiam Bíblia, estudem a palavra. Vocês precisam usar a palavra de Deus. Quando o Evangelho nos alcança, nos tornamos perfeitos? Não. Só tem uma coisa que o Evangelho faz com a gente, no princípio. Sabe o que ele faz? Romanos capítulo 12. Romanos 12. Os irmãos acharam? Versículo, resumindo, versículo 2. Romanos 12, 2. Alguém lê, por favor? Alto, alto. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, verdade e perfeita vontade. Não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Presta atenção. Eu entendi o que é o pecado. Eu entendi como o inimigo atua. Quando então vem um pensamento mau, eu tenho que entender que esse pensamento é um princípio do pecado que está na minha humanidade, que não se inclina à lei de quem? De Deus. Não se inclina. É muito mais fácil eu matar quem me ofendeu do que querer perdoá-lo. A minha humanidade vai fazer isso. É muito mais fácil eu socar uma pessoa que me ofendeu do que querer perdoá-lo. A minha humanidade age assim. Então eu tenho que entender que tudo isso eu vivia quando eu era o quê? Cego de entendimento espiritual. Então agora vem o pensamento. Está no campo do pensamento, eu já entendi o que é. O que eu tenho que fazer com esse pensamento? Eu tenho que entender que esse pensamento, primeiro, não é de Deus. Nenhum pensamento cujo princípio vem do pecado é de Deus. E eu tenho que entender que nem todo pensamento que eu penso é o uso automático projetado meu da mente. Irmão, deixa eu ver se eu quero isso de novo. Presta atenção, já fiz algumas vezes com você, vou falar de novo aqui, ó. Posso usar você? Presta atenção, pensa alguma coisa aí. Pensou? Pensou em alguma coisa? Pensou por quê? Porque eu provoquei a mente dela. Eu provoquei a mente dela. Eu instiguei a mente dela. Ela não quis pensar no que ela pensou, mas no que eu falei, pensa alguma coisa aí, a mente agitou. E em vez de quando as pessoas falam o que pensam, elas pensam assim: o que o pastor quer que eu pense? Já está pensando? Porque eu motivei o uso da mente. Não foi a pessoa que quis pensar naquilo que pensou. Então o que o inimigo faz? O inimigo utiliza o pecado para trazer pensamentos à minha mente que era caída. Agora que eu tenho um discernimento, o que eu tenho que fazer com esse mau pensamento? Já sei que não é o que eu desejo, espiritualmente falando. Já sei que não é de Deus. Então qual é a raiz? É o pecado. Quem está trabalhando? Satanás. Como então vencer? Presta atenção, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 10. Segundo Coríntios 10.
Os irmãos acharam? Alguém nesse está na memória, o versículo 4. Eu 4, se não tiver, eu abro aqui. Pode ler. Pois a arma da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ó, a arma da nossa guerra, ou a arma da nossa batalha, não é o quê? Ela não é humana. Lembra que não vem tentação alguma senão humana? Só que o princípio da tentação humana é maligna. Então, portanto, eu não posso usar armas humanas para combater a tentação. Alguém lê o versículo 5. Derrubando raciocínios, um baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levantando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Ora bem, então vamos lá. O meu raciocínio antes era um raciocínio escravo. Agora houve uma mudança de capacidade de pensar mesmo. A partir do momento que eu sei que aquele pensamento é a raiz do pecado, o que eu tenho que fazer quando o pensamento surge? Eu tenho que levar a minha mente a quem? A Cristo. E não pensar duas vezes. Eu tenho que levar a minha mente a Cristo. Irmãos, não sei quantas vezes eu já fiz isso, e às vezes que eu não fiz. E quando eu não fiz, me encrenca. Vamos com vocês sem entrar em detalhe. Então, quando o pensamento vem, você fala assim na sua mente: Jesus, tu sabes que esse pensamento não é um desejo que eu tenho dentro de ti. Jesus, toma conta da minha mente. Quando você fala com Jesus, o inimigo sabe, mesmo que ele não conheça a tua mente, o inimigo sabe que a única maneira de você vencer está em Cristo. Ele sabe disso. É quando você se volta ao Cristo, que já o venceu. Então, o inimigo sabe que Cristo já venceu ele. E todo mundo que se voltar a Cristo se torna vencedor por causa do Cristo que já venceu, igreja. Entenda? É quando você se volta ao vencedor que a vitória do Cristo se torna sua. Você volta a tua mente a Cristo. Então o inimigo não consegue desenvolver o plano dele. Só que pelo detalhe: você ainda está na terra. E a batalha vai continuar. Aí o inimigo vai atacar muitas vezes de forma diferente. Se alguém chamar você de linda ou de lindo, como é que você reage? Dentro de você.